Olá, boa tarde para quem está entrando. Que bom a gente estar junto aqui de novo. Só compartilhando aqui. Aguardando aqui quem está entrando. Até dar 1 hora, né? Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Silvia. Oi, Marcelo. Boa tarde, gente. Que bom ter vocês aqui. As pessoas vão aparecendo aqui para mim. Sempre tem um pequeno delay, né, entre quando você entra e que eu recebo. Assim com o que eu falo e o que você recebe também. Coisas da conexão. Não acontece exatamente simultaneamente. Tem alguns 30 segundos, 1 minuto, né? Para as coisas acontecerem. Oi, Marlene, seja bem-vinda. Oi, Clérison, tudo bem? Seja bem-vindo. Meus irmãos de comunidade, para dar realmente esse suporte, né, para aquilo que a gente tem que falar. Boa tarde, César, irmão da Ingrid, que alegria. Seja bem-vindo também na nossa live. Muito bom mesmo, espero que seja de proveito para você também. Muito bem, aguardar mais 1 minutinho, né, para as pessoas irem entrando. Então, se você está acessando pela primeira vez esse vídeo, oi Marta, tudo bem? Que bom também ter você aqui. Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, então nós somos da Paróquia Imaculada Conceição. Eu faço parte de uma comunidade nova, se chama Comunidade Emanuel. Então todos os dias a gente está aqui 1 da tarde falando com vocês sobre a missão, né? O nome da nossa live se chama Deus Conosco em Missão. E cada dia tem um irmão diferente da comunidade aqui. Boa tarde, Comunidade Emanuel do Brasil. Quem é que está digitando através desse Comunidade Emanuel no Brasil, por favor? Podia dizer seu nome? Que a gente também tem um site e tem essa página no Facebook, tá? Se vocês quiserem conhecer a Comunidade Emanuel, vocês podem entrar nesse site também, podem entrar em contato conosco através também da Paróquia Imaculada Conceição. Então a gente está com esse quadro para meditar sobre a missão e nós escolhemos. Oi, Clérison, obrigada por ter entrado aí com o nome da comunidade. A gente está meditando o Evangelii Gaudium, que é uma exortação apostólica do Papa Francisco, foi lançado em 2013, logo depois que ele assumiu, né, como Papa, e ele faz reflexões preciosas para a igreja do nosso tempo e como a igreja do nosso tempo é convidada a continuar a sua missão de anunciar a verdade do Evangelho. Então a gente está meditando, nós estamos no capítulo número 2 agora, e nesse capítulo número 2 ele é um pouco denso porque ele traz muitas questões históricas, questões sociais também, e a gente está fazendo essa reflexão e a gente dividiu ele até em 2 partes. Então a gente está vendo a primeira parte do capítulo 2 e o nome do capítulo 2 é Na Crise do Compromisso Comunitário. Então, para situar onde que a gente está e o que a gente vai meditar hoje. Então, eu convido vocês a rezar comigo para a gente confiar esse tempo de partilha que nós vamos fazer, de reflexão também em cima da palavra da igreja. E
E boa tarde, Marcelo. Tudo bem? E para a gente se confiar, né, ao Espírito Santo, pedir essa luz do Espírito Santo para que a gente possa acolher aquilo que Deus quer dizer para nós através dessa palavra, através dessas instruções e para nos formar também, né? A formação faz parte da vida cristã também, né? A gente não é cristão só porque, enfim, é uma coisa mágica ou não. A gente é convidado, sim, a alimentar a nossa fé através da formação, através do conhecimento. Então, eu vou pedir a luz do Espírito Santo para nos ajudar nesse tempo que a gente tem de reflexão e se confiar também a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só vou dar uma olhada aqui quem é que está se conectando. Cleonice, boa tarde, Deus abençoe sempre. Amém. A você também. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, Cris. Alguém entrou com o perfil da Paróquia Imaculada Conceição? Eu também não sei quem que está aqui. São várias pessoas que têm acesso ao perfil da paróquia. Então, sejam bem-vindos, as pessoas que estão assistindo aqui. Então, hoje eu vou fazer um pequeno recapitulativo, assim, 2 minutos, sobre o que a gente fez essa semana. Então, a gente iniciou a falar esse capítulo 2, a primeira parte, na crise do compromisso comunitário, e o subtítulo dessa parte é Alguns Desafios do Mundo Atual. Né? Na segunda-feira, o Cléricio veio nos falar sobre as questões econômicas, né, e quanto que o mau uso do dinheiro, ou mesmo a idolatria do dinheiro, não é um chamado de Deus, né? Não é um chamado de Deus. E então, que na verdade os povos, a cultura tem que se voltar a pensar economicamente também para o bem das pessoas, para o bem social, né? Então, a igreja não pode fechar os olhos para as realidades e nem deixar se esmagar por essas realidades. Né? Não há um dinheiro que governa em vez de servir, né? Está ao serviço. Na terça-feira, a Marta veio nos falar. Boa tarde, Maria de Lourdes, tudo bem? Alegria ter você aqui também. Na terça-feira, a Marta nos falou sobre a questão da desigualdade social que gera violência e nos trouxe vários testemunhos bonitos, realmente, sobre a convivência com os mais pobres e que realmente essas distâncias sociais podem gerar, sim, a violência e o chamado que a gente tem a ter uma atenção a isso também, né? Ontem a Ingrid entrou em alguns pontos falando dos desafios culturais que a igreja tem hoje e, de fato, são várias questões que se põem à nossa frente, a relação do consumismo, o ataque à família, são várias questões que a gente é chamado a refletir também na nossa cultura, que vem dificultar até nosso trabalho de evangelização. E eu acho que isso esse mundo secularista, né, a qual a mídia, os meios de comunicação, quando usados para o mal, vamos dizer assim, podem incutir no povo a abandonar suas tradições as suas tradições cristãs para ter um outro modo de vida, né, que leva ao esvaziamento e tudo mais. Então, eu acho que, para resumir essa primeira parte, hoje eu continuo falando. E tem esse ponto interessante, o nome do ponto é Os Desafios da Enculturação. Então, quando a gente fala em enculturação, a gente fala aonde o evangelho chega, né? Aonde o evangelho chegou e onde o evangelho tem que chegar, né? Nós aqui,
se a gente for falar da nossa situação do Brasil, nós recebemos as raízes cristãs, né? E o documento mesmo diz aqui no início, dessa parte que eu acho que ficou muito bonito, muito profundo também o que o Papa diz. As raízes cristãs de alguns povos, sobretudo os povos ocidentais, é o nosso caso, né? É uma realidade viva. Então, a gente vê que o mundo ocidental, que recebeu a mensagem do evangelho, que foi evangelizado, né? Que desde o início guardou a fé, guardou a palavra de Deus, isso é uma coisa viva, e isso continua vivo. Se a gente olhar para a nossa história do Brasil, isso é uma realidade. Nós recebemos a fé através das pessoas que chegaram até aqui da Europa, né? Primeiro dos jesuítas portugueses. A primeira vez que eu fui no pátio do colégio, eu não entendi muito bem, assim, o que era, enfim, o papel dos jesuítas. A gente tinha estudado um pouquinho na escola e tudo mais, mas depois, em outras visitas que eu fiz, eu fui procurar saber mais a riqueza que os jesuítas para a evangelização do Brasil, né, e da América Latina como um todo e do mundo, né? Então, assim, a gente tem lá São José de Anchieta agora, que é o fundador da cidade de São Paulo. Então, foram eles que trouxeram para nós a fé inicialmente, né? Depois, é claro, a cidade de São Paulo chegaram outras congregações religiosas, e nós devemos muito também toda a colonização europeia, sobretudo, que chegou até aqui e trouxe consigo a fé, né? Até pouco tempo atrás se celebrava muito no Brasil, né? A primeira missa celebrada no Brasil, a terra de Santa Cruz, são raízes e questões históricas, culturais que nós temos, que o Papa vê como uma beleza. A gente não pode negar a nossa história, né? Houveram erros em todo esse processo, não estamos aqui para negar também, mas a gente não pode olhar só para aquilo que foi muito mal, foi muito ruim, e esquecer a beleza de que nós recebemos a fé católica dessas pessoas que chegaram aqui primeiro que nós, e essa fé foi cultivada, e essa fé chegou até nós até hoje, chegou a nós hoje, né? Então, se eu sou batizada hoje, eu tenho uma história por trás de batizados que receberam a fé antes de mim, né? Até chegar dos meus pais. Eu gosto muito de um livro que eu li. Na verdade, é um testemunho, né? Uma autobiografia do cardeal Van Thuan, que foi um vietnamita. E um dos capítulos, o primeiro capítulo que ele consagra, na verdade, ele escreveu esse livro para dar seu testemunho, mas foi uma pregação que ele fez no Vaticano para contar o seu testemunho de todos os anos que ele viveu. Ele viveu durante 13 anos preso no Vietnã, né, um país comunista. E ele, depois que ele saiu, ele foi acolhido no Vaticano, né, que ele foi libertado. Então ele escreveu um pouco o que aconteceu com ele durante esses 13 anos de prisão, e como ele guardou a fé também. E no primeiro capítulo ele fala dos seus ancestrais, né? Na Ásia se cultiva muito seus ancestrais, se olha para a sua história, se olha, né? Então é muito comum no povo asiático você ter um altar que lembra dos seus antepassados, eles sabem o nome das gerações, e ele mesmo conta nesse livro que ele buscou fazer toda a árvore genealógica da sua família, e a sua família foi evangelizada por São Francisco Xavier. Então, né, por seu tátara, não sei o que, avô, a família foi evangelizada por São Francisco Xavier. Então a gente vê essa raiz que nós carregamos, nós devemos àqueles que guardaram a fé que trouxeram até nós, né? E o Papa diz que essas raízes, elas são um bem para o povo cristão, nos países em si, que são países considerados cristãos pelo número de católicos praticantes. Também por outras denominações, mas aqui ele está falando de nós católicos. E que a gente percebe, e isso é uma verdade, que essas raízes, elas estão incutidas na nossa cultura, e a gente percebe isso hoje nos mais pobres, né? Eu lembro que quando eu era criança ainda, ou que a gente via essas matérias que se faziam sobre o sertão nordestino, e
e que se entrevistavam pessoas simples e que retirantes que chegavam para os grandes centros e tudo mais, você vê que essas pessoas tinham uma fé, né? Uma fé, aquela coisa profunda que o Papa chama aqui de uma tradição popular, mas que é algo incutido. Ele não está falando aqui de questões religiosidade popular, ele está falando da fé mais profunda que habita na história de um povo, né? E a gente tem isso aqui no Brasil, né? Podemos dizer, como a gente gosta muito de dizer, graças a Deus temos isso aqui no Brasil. Então a gente percebe isso incutido na nossa cultura. Tem valores que são valores evangélicos, valores trazidos para nós pela palavra de Cristo e por tudo aquilo que a Igreja Católica conserva, que são valores morais que perpassam pela nossa vida social. Isso é um bem que nós temos, né? A gente não pode negar isso. Então, reconhecer que o povo foi batizado é uma expressão autêntica da fé católica num povo, né? Então, por mais que a gente veja que a gente tem os problemas também, existem os problemas também enfim, o povo batiza, mas não participa da igreja, o Papa vai apontar isso também. Mas essas raízes a gente tem que olhar com bons olhos, porque isso não é assim em todos os povos, né? Então, reconhecer isso. E ele chega a dizer que essas raízes profundas que fundam uma sociedade, que fundam um povo, né, uma nação, elas têm a graça de que na vida social isso tem uma força, né, até para o movimento da vida do povo. Né? Então essas raízes sociais elas vão ter o olhar sim para os mais pobres, ela vai ter sim a defesa da vida. Então isso está incutido no povo e a gente vê isso mesmo no Brasil, né? Por mais que você tenha ali alguns deputados que querem fazer passar a lei do aborto no Brasil, dizem, pelo menos, né, os críticos, as pessoas que estão mais estudiosas nesse assunto, dizem que eles temem fazer, por exemplo, um referêndum para escutar o povo brasileiro sobre esse assunto, porque majoritariamente o povo seria contra a essa cultura de morte, vamos dizer assim, e seriam a favor da vida sempre, porque isso está mais incutido nas pessoas mais simples também. Se eu perguntar para uma vozinha que mora numa comunidade carente e tudo mais, o que ela acha de tirar o filho da neta ou de alguém, de um familiar, de um vizinho, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que não. Você entende? A coisa que está incutida em nós, sem saber explicar muito, são essas raízes profundas da fé que nós recebemos e que perpassam a nossa história, né? É bonito isso, eu fiquei tocada com essa, né? Então, tem essa questão do valor da vida, da questão da família, a questão da honestidade, a solidariedade, a caridade, né? A caridade verdadeira de fazer por amor a Cristo, o perdão, o amor aos inimigos, são coisas que, olha, a gente tem expressões no Brasil, olha, isso eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? Mas se o meu pior inimigo estiver passando fome, eu acho que dentro de nós você tem essa coisa incutida de querer ajudar a pessoa, de não destruí-lo, né? Então, isso são coisas que estão nas nossas raízes, né? E são as raízes cristãs, essa é a mensagem do Evangelho. Se a gente olhar os povos bárbaros que existiam antes do Evangelho, era inconcebível falar de amor aos inimigos, né? Era impossível falar de perdão 7 vezes 7, 70 vezes 7, perdão para sempre. Né? Era o perdão olho por olho, dente por dente. Eu posso perdoar uma vez, mas outras não. Então, se a gente olhar, os povos antigos tinham essa dinâmica. E é os valores de Jesus Cristo que trazem esse bem para as sociedades em geral, né? Muito bem. No ponto 69, tem que avançar. No ponto 69, o documento diz assim: evangelizar as culturas para enculturar o evangelho, né? Então, a igreja tem que buscar isso incessantemente, né? Evangelizar as culturas para enculturar nas culturas dos povos o evangelho de Jesus Cristo, porque a igreja reconhece que Jesus Cristo em si é o maior bem que nós podemos partilhar, ou é o maior bem
já dado à humanidade, já feito para a humanidade, na humanidade, né? O Cristo, próprio Deus que se encarna, que se doa por nós, por vontade do Pai, assume a nossa condição, morre numa cruz para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tornar filhos e ressuscita, está vivo para sempre. Então esse é o maior bem que a igreja pode fazer, é trazer essa mensagem querigmática para um povo, né? Então a igreja tem que fazer isso porque é missão da igreja. Falar de igreja sem missão é impossível. Mais para frente até tem alguns pontos que tocam nisso, mas a igreja é missionária por sua fundação, por sua natureza, porque Deus quis que fosse, né? Então, Jesus Cristo nos mandou evangelizar. Então, há quem diga que, enfim, tem todos os críticos e tudo mais, que vão dizer que hoje em dia se fala muito de liberdades, de que a gente tem que respeitar, que a gente não pode querer incutir, mas nós não estamos aqui obrigando as pessoas a serem católicas. A igreja nunca obriga as pessoas a se batizarem ou a seguirem os seus ensinamentos, né? Não é por obrigação, como o Papa Bento XVI disse quando ainda era o Papa, e não emérito, mas o Papa atual no seu papado. Ele diz assim: o cristianismo ele se faz por pessoas atraídas, não por pessoas obrigadas, né? Então, o cristianismo se faz por atração, que é tudo que a gente viu um pouco antes assim. Então, é missão da igreja sim anunciar Jesus Cristo, né? Que corações se abram para acolher essa palavra, e a pessoa é que abraça, né? Não é uma obrigação, ninguém coloca uma arma ou bate alguém, você tem que se batizar, você tem que fazer. Muito pelo contrário, é uma liberdade, né? O Cristo trouxe a liberdade de nos reconhecermos filhos, e nessa liberdade de filhos nós abraçamos a própria vida de Cristo. Então a igreja tem essa missão sim, de anunciar. A gente está acompanhando os Atos dos Apóstolos essa semana, São Paulo está indo lá anunciar, né? E está falando, alguns abraçam a fé, outros não. Eles não vão obrigar essas pessoas a abraçarem a fé. Mas aqueles que abraçam realmente têm as suas vidas transformadas, né? As pessoas têm de receber a salvação. Então, missão da igreja é essa. Nos países que já são católicos, a missão da igreja de enculturação é continuar acompanhando, né? Continuar cuidando, fortalecer as atividades missionárias da igreja, né? Não deixar se perder a riqueza que já existe, né? Quando a gente fala de enculturação nos países que já são cristãos, né? Que já receberam a mensagem. Essa mensagem tem que ser renovada, a gente falou um pouco sobre isso. A gente tem que continuar anunciando, continuar fazendo, não é de uma vez por todas, não é porque os jesuítas chegaram aqui nos primeiros anos e toda a construção do Brasil que agora está feito, não. É a fé que se renova sempre e a gente vai passando a mensagem. Boa tarde, Padre Boris, seja bem-vindo. Boa tarde, Hilda, também seja bem-vinda. Nos outros países de tradição católica, o que o Papa diz, né? Ou de outras tradições religiosas, em outros países onde não há tradição religiosa católica, mas há outras tradições, né, filosofias como as orientais ou hinduístas, como na Índia, enfim, lugares em que não receberam a fé cristã, vamos dizer assim, ou até mesmo nos países em que se fala de descristianização hoje, tem que se procurar novos processos de evangelização da cultura local. A reenculturação, vamos dizer assim, desses países, né? A gente que é da comunidade de Manuel, a gente tem um pouco a referência à França, que é onde nasceu o nosso fundador, e a gente recebeu muita formação também. Alguns de nós também tivemos a oportunidade de ir para lá já, enfim. Na França se fala, desde lá do ano 2001, quando eu passei um tempo lá, já se falava antes, é claro, né? Mas em 2001, quando eu estava lá, eu escutava muito isso, da descristianização da França e da Europa, né? A França, que é chamada a primeira filha batizada da igreja, se fala hoje de um secularismo, né? A pessoa não acredita mais, não há mais a transmissão da fé, né? Não se passa mais de pai para filho assim, né? Então é fácil você encontrar muitas pessoas que se denominam ateias, eu não acredito em nada.
nada disso faz sentido para mim. E é muito fácil também você encontrar pessoas que nunca receberam nenhum tipo de mensagem evangélica. Isso por questões de uma sociedade que foi se descristianizando com seus processos com seus processos sociais, históricos que foram acontecendo e é como se a fé fosse se diluindo, vamos dizer assim, na vida social desses povos, né? Não é o caso do Brasil nesse ponto, né? Mas a gente vê muito mais hoje o que o Papa critica aqui também, critica não, mas aponta, a gente vê que a transmissão da fé corre perigo hoje, porque muitos pais já não batizam mais os seus filhos, porque para eles já não faz mais sentido. A gente vê uma geração inteira que já não está mais rezando com seus filhos e que não reza mais, né? A gente vê que no Brasil, sim, ainda se corre o risco de entrar nessas ideias relativistas de quando ele crescer ele escolhe, ou se ele quiser, se ele não quiser. Religião não é algo que eu vou obrigar meu filho a seguir nada, né? Nem para quando ele é criança nem nada, assim, religião não se mexe. Então tem um pouco isso, assim, ou apenas se batiza por uma questão tradicional, por uma questão, enfim, a minha avó mandou eu fazer, ou por uma superstição e tudo mais. Então a gente vê uma falta hoje, não no ponto de que eu dizia, né, na Europa com a experiência que eu tive, mas a gente percebe sinais já de uma geração que já não pensa mais a fé como uma prioridade da vida, né? Então a gente é chamado a reevangelizar também, né, as nossas culturas. Então é isso. O Papa também aponta algumas dificuldades, né? Que apesar de muitas culturas terem sido evangelizadas, né? E a gente percebe isso aqui no Brasil também, a gente é uma cultura que foi evangelizada e que a fé é algo que faz parte das nossas raízes, da nossa tradição, e que, é claro, a gente tem todos esses ataques, vamos dizer assim, ou toda essa secularização, esse relativismo, né? As economias de consumo e tudo mais que vão minando a vida de fé, que vão minando a fé mesmo nas pessoas e nas famílias, né? A desestruturação familiar também e tudo mais. E isso vai trazendo feridas que a gente percebe que precisam ter um olhar nessa reenculturação, né? Ele precisa ter um olhar nessa transmissão do evangelho, nessa missão de anunciar o evangelho no lugar local onde está, né? Então, a gente percebe que muitas culturas carregam em si, é o que o Papa diz assim, a questão do machismo, por exemplo, o alcoolismo, que acabam sendo coisas culturais, enfim, que faz parte. O homem bebe mesmo, o homem é assim mesmo, não muda e tudo mais, né? A participação das pessoas na vida sacramental, né? De ir para a missa, então vai na missa ele vê isso como questões que vão se perdendo com o tempo e que se tornam uma realidade. As pessoas vão à missa só nas datas importantes, vai na missa de Páscoa, no Natal, Sexta-feira Santa, enfim. A gente viveu atipicamente esse ano, mas a gente vê que as igrejas ficam cheias em datas importantes, né? E tudo mais. Ou então, questões que chegam num povo, que minam também a fé e que necessitam de uma atenção para a nossa missão e nossa evangelização, quando a cultura em si se deixa levar por outros tipos de influências, vamos dizer assim, o Papa chama aqui de crenças fatalistas e superstições, né? A cultura em si se deixa levar por questões fatalistas, né? Seitas que surgem e que dizem o mundo vai acabar, e quanta gente adere, né? Abandona a fé católica para seguir esse tipo de seita, vamos dizer assim, né? Não quero dar nomes, mas enfim, perto da família da minha mãe tem muitas pessoas que acreditam nisso, que logo o mundo vai acabar e que eles são os escolhidos e tudo mais, são coisas fatalistas, ou uma raiz que acaba minando muito a fé católica aqui no Brasil, são as chamadas, eu não gosto de dizer seita, mas acaba sendo, né, que são correntes espiritualistas, né, aquelas que acreditam em reencarnação. A gente vê que isso tem uma força aqui no Brasil, né, eu sou católico e também espírita, não cabe, né, o católico acredita na ressurreição, né, o espiritualista, o espírita acredita em reencarnação, não cabe, Jesus Cristo não reencarnou, ele ressuscitou e está vivo, né.
Então, essas correntes acabam se incutindo na cultura também, né? As pessoas vão buscar esse tipo de coisa, né? Vão querer saber o seu futuro, vão querer pedir ajuda de uma maneira mais fácil. Quer dizer, o Papa chama isso de... ele chama isso de... São questões que estão enculturadas na fé, enculturadas na crendice do povo, que acaba ficando no nível sentimental, né? Afetivo, né? Então, quer resolver as coisas mais rápidas. Então, isso são feridas que tem nas culturas e que a gente é chamado a evangelizar, a formar. O chamado, de fato, que a gente tem é chamado a dar essa resposta, né? Como cristãos, para o mundo, para a sociedade, primeiro para os católicos, formando os católicos, né? Chamando-os para a liberdade, né? Que eu acredito que é isso que o Papa está querendo dizer, convidando a liberdade, a não ficar preso nessas crendices, que como se fossem muletas que a gente vai carregando, querendo resolver a vida fácil, quando Jesus Cristo nos chama à plena vida, né? Nos chama a escutar a sua voz, como o padre mesmo disse na homilia essa semana, a escutar a sua voz. E como que eu escuto a voz de Jesus Cristo? Se eu conheço o Evangelho. Então, a importância na evangelização também dessa formação, né, do povo, para a gente não cair nessas armadilhas que são perigos que vão minando a nossa própria liberdade como filho de Deus. Então, são essas dificuldades que o Papa aponta aqui. Mas, para olhar com esperança, de que, enfim, a igreja é convidada sim a sair, né? A igreja em saída que ele convida é a reinventar a maneira da transmissão da fé. É reinventar a maneira da catequese, da recatequitização, se pode se dizer assim. Então, esse convite a gente a não ter medo, né? Não ter medo de quebrar algumas estruturas, a olhar para as dificuldades e assumir realmente o nosso papel com alegria, com entusiasmo, com criatividade, a criatividade que é própria do Espírito Santo, para poder evangelizar o nosso tempo e as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que vão chegar até nós, os nossos grupos, as nossas paróquias. Acho que ter essa sensibilidade, essa graça, né? Existe sim uma raiz, né, da fé, né, para resumir, que é essa parte que o Papa fala da enculturação. E essa raiz da fé é uma coisa boa a ser vista, né, na nossa cultura, na cultura local. Então, a nossa cultura aqui no Brasil é essa. Mas a gente também não pode fechar os olhos que existem as dificuldades, mas o convite é a ter esse olhar de esperança, a arregaçar as mangas, sair de nós mesmos, confiar no Espírito Santo e criar novas maneiras de evangelizar e de se reevangelizar e até de se formar. Eu acho que é uma beleza, né? De não negar o problema, mas também de buscar em Jesus Cristo, de buscar na vida comunitária, na comunidade paroquial, no grupo que a gente faz parte, que a gente participa, a essas novas formas de evangelização, né? Como transmitir a fé, como testemunhar, né? E como reacender essa chama da fé que por séculos e séculos nos acompanha e está em nós, né? Como um bem patrimonial, vamos dizer assim, do nosso povo, da nossa cultura brasileira. É uma beleza da religiosidade. A gente vai falar de religiosidade popular depois, né? Com um pouco mais, mas é uma beleza quando você vai em Aparecida do Norte, os mais pobres, que confiam na mãe, né? Então, como cultivar essa fé, mas ao mesmo tempo formar o povo, né? Para que abrace uma fé mais profunda. Então, e que tenha essa adesão do cristão, né? Daquele que realmente abraçou o Cristo por inteiro, e não só em algumas questões, como a gente falou aqui de espiritualidade e tudo mais, né? Sair do sentimento, tomar as decisões, assumir o nosso papel de cristão, né? O Padre Boris tem falado disso várias vezes nas homilias essa semana. Eu acho que é isso, já passou o meu tempo também, que era pra gente meditar hoje. Amanhã, para continuar nessa parte, que é uma parte mais densa, viu? Mais dura, e tá tocando em feridas também, faz a gente refletir bastante sobre a nossa realidade. Então amanhã o José Maria e a Suzana continuam falando com vocês e eles vão falar dos desafios das culturas urbanas.
O nosso mundo é a nossa própria realidade de São Paulo, né? Se a gente for falar de cultura urbana, a gente está no lugar certo para dar muitos exemplos. Então amanhã eles vão falar sobre isso com vocês para terminar essa semana, e semana que vem a gente continua com a segunda parte do capítulo 1, que é as questões dos pastores, né? Ou dos agentes pastorais. Então eu acho que a reflexão era isso para hoje, para a gente sair com essa primeiro, agradecer a Deus porque nós recebemos a fé, né? Olhar para os nossos antepassados, né? Então pensa aí nos seus pais, nos seus avós. Eu me lembro dos meus bisavós, a gente rezava o terço em família, eu era criança ainda, eu tinha uns 6 para 7 anos quando eles faleceram, eu tenho essa lembrança ainda, né? De receber a fé daqueles que vieram. Os meus bisavós eram italianos, eles receberam a fé, europeus que trouxeram a fé para nós. Lembro dessas, então, agradecer a Deus pela fé que foi transmitida até nós, essas tradições, dessas raízes profundas, né, que existem no Brasil, e pedir a graça também para que a gente ultrapasse essas barreiras, essas dificuldades que estão levando a um arrefecimento da fé, para a gente reacender a fé de novo. E para isso a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, nada melhor do que se consagrar a ela e pedir para que venha acender também no coração de todos os cristãos e daqueles que, enfim, de alguma maneira foram batizados, receberam a fé, que possam se encontrar com Jesus Cristo, né? Pedir a Nossa Senhora essa graça para reacender vivamente uma cultura cristã no nosso país e nas realidades todas em que a gente está inserido. Eu convido vocês a rezar essa consagração à Nossa Senhora, nós rezamos ela todos os dias em comunidade. A Ingrid postou aqui nos comentários dela, obrigada Ingrid, e nessa confiança em Nossa Senhora também. Nós te escolhemos hoje, ó Maria, em presença de toda a corte celestial por nossa Mãe e Rainha. Nós te entregamos e consagramos com toda a submissão e amor os nossos corpos e nossas almas, os nossos bens interiores e exteriores, e ainda o valor das nossas boas ações passadas, presentes e futuras. Deixamos-te o inteiro e pleno direito de dispor de nós e de tudo que nos pertence, sem exceção de coisa alguma, segundo a tua vontade, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Maria, Mãe do Emanuel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algumas pessoas postaram algumas coisas aqui, vou só ver. Maria de Lourdes fala, lancemos-nos a águas mais profundas. É isso mesmo, Maria de Lourdes, cada vez mais, né? Então essa formação é também adentrar em águas mais profundas. E ela também diz, agradeço a Deus por chamar meu filho, o Padre Anderson, Antônio Pedroso, para ser missionário jesuíta. Ele é muito feliz. Que alegria, você tem um filho jesuíta, Padre Anderson Antônio Pedroso, missionário jesuíta. Deus abençoe, né? Vamos rezar por ele também, como missionário. A Silvia também conhece bem de perto os jesuítas, uma irmã de comunidade. A Marta disse aqui, importante conhecer o Evangelho para não cair em armadilhas. O padre sempre fala isso, é isso mesmo, né? Para a gente não entrar nessas dificuldades, né, que acontecem na nossa vida mesmo aqui, enquanto cultura brasileira, né? Eu acho que é isso mesmo. Muito bem. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Amém. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde, um bom dia. Amanhã, aqui à 13h, José Maria e Suzana vão estar falando com vocês para a gente terminar esse capítulo. Tá bom? Então, um abraço a todos e que vocês puderem compartilhar esses vídeos nossos todos que a gente está fazendo, também será uma alegria. Tchau, tchau.